o melhor de todos está, que é a presença bendita do Senhor Jesus. Sem Jesus aí não tem culto. Pode faltar o pastor Alex, pastor Anderson, pode faltar os presbíteros, pastores, mas não pode faltar a presença maravilhosa do Senhor Jesus. A Ele toda honra e toda glória. Se tem Jesus, tem culto. Se não tem Jesus, não tem nada, porque tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Amém? Então fala para o teu irmão aí, que bom que você está aqui. Mas fala com fé, irmãos, para esse irmão não dormir. Fala para ele, que bom que você está aqui. Que bom que os senhores estão aqui, para a gente poder adorar e exaltar a esse Deus maravilhoso. Já podemos sentir graça de Deus aqui hoje, através dos louvores que foram entoados, através das oportunidades, cada departamento que se apresentou. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E nós queremos falar um pouco da palavra de Deus, a qual o Senhor tem colocado em meu coração já há alguns dias. E hoje Ele confirma essa palavra, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Livro dos Salmos, de número 20, primeiro verso. Livro de Salmos, de número 20, primeiro verso. Vamos estar lendo aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Graças. Quem não achou, eu estou procurando, pastor. Eu espero. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te ouça, diga te ouça, no dia da tua angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Verso 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Verso 7: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamamos. Amém e amém. Graças a Deus. É uma palavra bem conhecida da igreja. Quando Davi ele escreve essa canção, ou as canções de Salmos, no capítulo 20 e o capítulo 21, basicamente é a mesma canção, porque no número 20 de Salmos, ele faz uma oração antes da batalha. Ele faz uma canção em forma de oração antes da guerra, antes da batalha. E no 21, ele dá sequência depois da guerra, agradecendo a Deus, louvando a Deus por ter ganho mais uma batalha na presença de Deus. Como nós sabemos, Davi ele foi um dos reis que mais batalhou. Praticamente a sua vida inteira ele guerreou. Ele batalhou contra os inimigos de Deus, contra os inimigos do povo de Deus. E ele ia sempre à frente de batalha para poder levar o nome do Senhor adiante, para poder mostrar para todas as nações o verdadeiro Deus, de que Deus aquele povo de Israel seguia e servia. E Davi ele foi um dos reis que mais batalhou, que mais pelejou. Mas todas as vezes que ele saía para a guerra, ele buscava a presença de Deus.
Todas as vezes que ele saía para a peleja, ele orava ao Senhor, consultava também o sacerdote, oferecia ali holocaustos, sacrifícios, ofertas pacíficas para o Senhor, para saber se ele poderia ir à guerra, e assim ele indo à guerra, se o povo sairia vitorioso. Ele consultava a Deus, ele buscava a presença de Deus, ele adorava o Senhor. Então o Salmo de número 20, antes da guerra, ele faz essa oração, ele busca o Senhor e fala com Deus, falando: olha, Senhor, só lembra das ofertas, lembra dos sacrifícios, lembra de tudo aquilo que nós, o povo, está fazendo para que nós possamos ganhar essa batalha. Primeiro ele começa o versículo falando: o Senhor te ouça. Para o Senhor ouvir a minha vida, as nossas vidas, é necessário que nós venhamos falar com Deus. É necessário que nós venhamos externar para Deus aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós queremos conquistar no porvir. Para isso, não adianta nós falarmos que Deus, Ele sabe, conhece do meu coração, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe do que eu preciso. Não, Deus, Ele quer que eu e você, como o evangelista Carlos acabou de falar acerca de um clamor, Deus, Ele quer que nós venhamos clamar por Ele. O clamor não é uma simples oração, mas um clamor é quando nós nos derramamos na presença de Deus, quando nós não temos mais capacidade alguma, quando nós não temos mais para onde correr, nós nos lançamos nos pés do Senhor e gritamos: Deus, é somente o Senhor e mais ninguém. Foi isso que Davi ele fez, compondo essa canção, escrevendo os salmos. Que o Senhor te ouça, o nome do Deus de Jacó te proteja. Quando nós estamos com a nossa vida diante do altar de Deus, quando nós estamos com a nossa vida na presença do Senhor, primeiro, Ele vai nos ouvir. Segundo, Ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar de todas as situações que o mundo tenta contra a nossa vida. E como um culto de hoje, tenta contra a nossa família. O mundo, o sistema, as ideologias tentam contra a nossa família, contra nossos filhos, contra a entidade que Deus Ele criou lá no início de tudo, a família. E para que nós venhamos ter essa proteção de Deus, é necessário que Ele venha nos ouvir primeiro. E para Ele nos ouvir é necessário que nós venhamos clamar e buscar e orar e falar com o Senhor aquilo que nós precisamos. Davi ele foi certeiro ao dizer essas palavras. Terceiro, ele pede para Deus: lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aleluia. Acabamos de participar do momento da oferta, mas o que eu quero dizer aqui não é uma oferta em espécie, mas uma oferta voluntária, a oferta da nossa vida para com Deus. O que nós temos ofertado para Deus? Quanto da nossa vida, do nosso tempo, nós temos ofertado para Deus? Nós trabalhamos, nós corremos para lá, para cá, cuidamos da nossa casa, da nossa família, fazemos tudo. E quanto de nosso tempo nós ofertamos para Deus? E Davi ele vai mais fundo ainda, ele vai mais profundo ainda, evangelista Carlos. Ele fala de holocausto. E para falar de holocausto, significa sacrifício. Quanto de nossa vida nós temos sacrificado para Deus? Quanto de nossa vida nós temos sacrificado para a obra do Senhor? Será que nós temos oferecido para Deus o que sobra? Será que nós temos oferecido para Deus, quando sobrar o tempo eu faço? Será que eu tenho sacrificado para Deus aquilo que já não me serve mais? É a noite de nós refletirmos para o Senhor. Quanto eu tenho ofertado? Quanto eu tenho me sacrificado? Nos cultos, dentro da igreja e fora da igreja.
Quanto eu tenho ofertado para Deus, para que o mundo lá fora veja que eu sou diferente, que eu sou uma nova criatura, que eu não sou mais o mesmo. Quantos lá fora sabem que eu sou um cristão, que eu sou temente a Deus? Quantos sabem? É uma forma de oferta, é uma forma de se sacrificar. Então que nós venhamos refletir naquilo que Davi, ele deixa escrito para mim e para você. Que nós venhamos cada vez mais buscar a presença de Deus, orando, buscando a presença do Senhor com a sua proteção, ofertando a nossa vida, ofertando os holocaustos, sacrifícios, para que eu, e não somente eu, mas a minha família, venha estar debaixo da proteção do Senhor. Irmãos, o diabo, ele não está brincando, nós não cansamos de dizer isso. Ele não brinca de ser diabo, o inferno não brinca de ser inferno. Ele está 24 horas tentando acabar com a minha e com a tua vida, e principalmente com a família. Nesses últimos dias nós estamos vendo quão grandes são os ataques contra a instituição família. E qual é o dever do pai? Qual é o dever da mãe? Se não apresentar a sua família nos pés do Senhor Jesus, em oração, ensinando os filhos no caminho que se deve andar, ensinando os filhos naquilo, nos princípios básicos bíblicos que nós aprendemos um dia, e temos o dever de dar a continuidade para eles, para que amanhã Deus não venha cobrar e requerer de nós, dos nossos filhos. Davi, ele ora, Davi, ele busca, Davi, ele começa então a se entregar cada vez mais em mais uma guerra, de tantas que ele presenciou e participou, e também ganhou. No número 20, como disse, ele faz a oração antes da guerra. Logo após ele compõe no 21, agradecendo e louvando a Deus por todas as conquistas que ele já tinha conquistado na presença de Deus. Quantas das vezes nós, em gratidão, adoramos, glorificamos e falamos para os quatro cantos do mundo: graças a Deus que aconteceu tal coisa em minha vida, foi o Senhor que proporcionou isso em minha vida, foi graças a Ele que hoje eu estou vivo, foi graças a Ele que hoje eu estou aqui, foi graças a Ele que a minha família está nos pés do Senhor, graças a Deus nós estamos aqui hoje. Poderíamos estar em qualquer outro lugar nesse mundo, mas nós escolhemos estar nos pés do Senhor. Nós escolhemos estar na casa dele, adorando, buscando. Ele não nos obrigou a estar aqui, mas Ele nos amou. O amor dele nos atraiu de uma forma tão linda que nós renunciamos tudo lá fora para estarmos aqui adorando e buscando a esse Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. O tema dessa ministração, se fosse para mim colocar, para que os irmãos viessem entender mais, é sobre onde está a nossa confiança, ou em quem nós temos confiado. Onde está a nossa confiança? Porque após o verso de número 6, ele vai dizer: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da tua destra. E esse é o ponto-chave. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Confiança. Quando falo de confiança, eu falo de crer, de acreditar, de depositar algo em alguém. Isso é confiança. Quando eu confio em alguém, eu vou depositar total
crença minha naquela pessoa. Falei, eu confio em você, por isso eu vou te contar algo. Eu confio em você, por isso eu vou deixar isso sobre a tua responsabilidade. Eu confio em você, por isso eu vou deixar você fazer isto em meu nome, porque eu confio totalmente na tua pessoa. Isso é confiança. Davi, ele confiava plenamente em Deus, mas ele deixa aqui uma menção de algo que lá atrás acontecia muito e não é tão diferente nos dias de hoje. Ele vai dizer, uns confiam em carros. Carros naquela época eram as charretes, é aqueles carros onde o cavalo puxava e o homem ia em cima para a peleja. Isso eram os carros. Então, quanto mais carros, quanto mais cavalos, quanto mais soldados aquele rei tinha, mais confiança ele tinha no braço dele, porque ele sabia, se ele tivesse mais homens na batalha, mais carros na batalha do que o seu oponente, certamente ele venceria. Mas aqui Davi fala, uns confiam em carros, em cavalo, mas nós confiamos no nome poderoso do Senhor. Aleluia. Essa é a confiança que nós devemos depositar em Deus. Apesar de todas as circunstâncias da vida, tudo possa mostrar ao contrário daquilo que nós planejamos, daquilo que nós desenhamos, tudo pode se mostrar contrário, mas se a minha confiança está posta em Cristo, em Deus, certamente Ele vai fazer o reboliço que for e vai trazer na tua mão aquilo que você tem desejado. É a confiança em Deus, é a confiança na palavra, é a confiança no Espírito do nome do Senhor. Uns confiam em tudo isso, mas nós confiamos no Senhor. Faremos menção do Senhor, ou seja, vocês estão confiando em todas essas parafernália, mas eu vou falar uma coisa para vocês: aquele que me guarda não dorme, não tosqueneja, Ele é o guarda de Sião e peleja por nós. Mas esses últimos dias há uma descrença total, porque a confiança primeiro vem em tantas coisas, e por último, que se der errado naquilo que nós planejamos, nós corremos os pés do Senhor. Eu vou fazer tal plano, eu vou fazer isso e aquilo outro. Se der errado, vamos fazer uma campanha. Se der errado, a gente ora. Se der errado, a gente busca ajuda do pastor, da igreja, de fulano, de ciclano. Não! Primeiramente a gente precisa depositar a confiança em Deus, falar com Deus, para saber se Ele vai aprovar ou não, para saber se Ele está no negócio ou não. E aí nós seguiremos de acordo com a vontade dEle. Não podemos confiar nas condições humanas, Rodrigo, porque nas condições humanas ela é limitada. O pastor Anderson Leonardo, ele pode me ajudar até certo ponto, porque ele é limitado. O pastor Alex pode ajudar você até certo ponto, porque eu sou limitado. Eu posso ajudar até um certo ponto. Presbítero Ivandro da mesma forma, os irmãos da mesma forma. Não podemos confiar 100% na condição humana, porque ela falha. E quem dirá então quando nós confiamos em alguém, na palavra de alguém, e a palavra desse alguém volta atrás? E aí nós falamos, mas eu confiei em fulano, e ele não cumpriu com a palavra dele. Quantos já passou por isso? Eu já vivi isso. Nós já vivemos isso. Confiamos em homens, em palavras humanas, e quanto mais a gente precisou da pessoa, aí que ela virou as costas. E é por isso o tema de hoje: em quem nós temos confiado? Onde está a nossa confiança? A nossa confiança deve estar em Deus em primeiro lugar, porque é Ele quem nos chamou, Ele que nos gerou, Ele que nos formou, Ele que nos resgatou, é Ele que nos levantou, é Ele que está aqui nessa noite, dizendo para o teu coração: crê somente, não olhe para a direita e nem para a esquerda, olhe para o alvo. De onde vem o teu socorro? É para o alvo, é Cristo.
Aleluia, quantos estão entendendo da glória a Deus? Condições financeiras. Quantos depositam a sua confiança na sua condição financeira? Hoje eu tenho, eu faço. Se eu não tenho mais, eu não consigo fazer. Ou eu só vou conseguir fazer algo quando eu tiver alguma condição financeira que me favoreça. E esquece de que quem é o dono do ouro e da prata, esse pode fazer muito mais daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. Ele tem poder para fazer no tempo dele. Quantos esperam ter uma condição financeira para fazer a obra de Deus, para fazer uma visita, para fazer algo para Deus? Não precisa ter dinheiro, precisa ter força de vontade e fé. Quando eu tenho força de vontade, quando eu tenho fé, quando eu acredito, eu vou e Deus abençoa lá na frente. Aleluia. É confiar em Deus. É isso que Deus ele tem para a minha vida e para a tua vida. Essa é a confiança. Confiar nas condições, em situações favoráveis. Se tiver um sol bonito, se tiver um clima agradável, eu faço. Mas se tiver chovendo, nem da igreja eu vou. Mas se tiver caindo granizo, aí lascou, porque eu também não consigo sair de casa. E se naquele dia que estiver uma condição difícil de você caminhar, Deus quer te usar nessa condição para poder ganhar uma alma, para poder ganhar uma vida, para poder dar um testemunho, para poder fazer algo para Deus, mesmo naquela condição. Não espere condições favoráveis, espere que Deus favoreça a tua vida, espere que Deus favoreça o teu caminhar. Aí sim você vai ser abençoado por Deus. Aleluia. Confiança nas condições de estratégias humanas. Vamos aqui planejar, vamos aqui construir nós, para poder ganharmos algo, para poder fazermos algo, para poder fazer um crescimento. Vamos bolar alguma coisa, vamos nos reunir. Se Deus não estiver nessa reunião, não adianta estratégia, não adianta reunião, não adianta planejar, porque aquele que dá a palavra final tem que ser o Senhor, tem que ser Deus. É Ele que bate o martelo na nossa vida. Não adianta combinar com A, com B, com C. Se Deus não estiver no meio, não adianta. Porque o cordão de 3 dobras não vai se quebrar, porque Ele está no meio. Ele está no meio. E aí dá certo, Rodrigo. Então chame Jesus. Fala para o teu irmão, chama Jesus para a conversa. Não, você não falou. Fala para ele, chama Jesus para a conversa. Aleluia. Condições, confiar nas condições do meu braço, da minha força. É nisso que o ser humano mais quebra a cara, mais se estabafa no chão. É quando ele confia somente nele. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou tentar do meu jeito, eu vou seguir dos meus planos, eu vou seguir da minha forma, eu vou fazer do jeito que eu sempre aprendi que vai dar certo. Vai chegar um momento que vai dar ruim, porque confiou apenas no seu braço e não confiou em Deus, não confiou em Cristo, não depositou a sua confiança em Jesus. Assim a gente não vai. Eu lembro de uma certa feita na palavra do Senhor, um homem que confiou em Deus plenamente, poderia ter questionado a Deus. Um homem por nome de Gideão, você conhece a história. 32 mil soldados, e Deus fala para ele: olha, tem muita gente aí, não vai dar.
Com esse povo todo aí você não vai ganhar a guerra. E ele poderia falar, mas Deus, são 32 mil, como eu não vou ganhar uma guerra dessa? Tudo bem que os midianitas são grandes, são numerosos, mas são 32 mil. Ele falou, não, manda descer lá que você vai ver que não são 32 mil. E você conhece a história. Dos 32 mil sobraram quantos? 300. Gideão poderia falar com Deus, Deus, mas são 300 agora. O que vai ser do teu povo? Os midianitas também são milhares. Ele falou, mas não é com muito que você vai ganhar, é no pouco que você vai vencer essa batalha. A matemática de Deus é o contrário do muito, do mundo. No mundo, muito é muita coisa, mas para Deus não. O pouco se transforma em muito, e é no pouco que você tem é que Deus vai fazer você ganhar essa batalha. É no pouco. Não precisa ter muito, não. Basta acreditar, basta confiar, basta entregar nas mãos de Deus, que Ele vai fazer o resto. E você conhece a história. Eles não precisaram nem pegar a espada, apenas com buzina, apenas fazendo barulho, gritando o nome do Senhor. O povo acordou e falou, o que é isso? Olha o batalhão que vem contra nós. E um ao outro se matou, e eles ficaram olhando, dando risada e dizendo, bendito é o nome do Senhor que pelejou a nossa guerra. É isso, irmãos. É no pouco que Deus transforma no muito. Outro homem que Deus usou porque confiou. No começo ele deu uma questionada para lá e para cá, mas depois ele aprendeu. Foi falado aqui hoje, Moisés. Deus chama ele na sarça. Ele fica assustado, fala, que negócio doido é esse? E Deus fala, olha, o meu povo está sofrendo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vou te enviar a Faraó, e você vai libertar aquele povo, vai trazer eles para onde eu já tinha prometido lá atrás. Moisés no começo balançou para lá e para cá, mas Deus, e como vai ser? Que sinal vai ser? Diga que o eu sou te enviou, e Faraó vai ouvir a tua voz. É no pouco. Deus só precisou de um homem para conduzir mais de 3 milhões de pessoas para a terra prometida. Um homem apenas. Não foi preciso de um batalhão, não foi preciso de um exército, apenas um homem e uma coragem e fé mediante aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. É fé, é confiança que nós vamos vencer as batalhas. Aleluia. Outro homem que mesmo sem conhecer, mesmo sem nunca ter ouvido a voz, quando ele ouviu a voz pela primeira vez, ele entendeu quem é que estava falando com ele. Deus, ele olha para o coração de Abrão naquela época, e Deus fala, Abrão, e ele diz, fala, Senhor, estou ouvindo. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, mas vai. Abraão não questionou com A, com B, com C. Ele pegou as suas tralhas. Só que nesse momento ele teve uma falha, que ele levou seu sobrinho junto. Mas foi, mas obedeceu, mas confiou na voz que falara ao seu coração. E ele foi, caminhou, peregrinou pelo deserto, começou a prosperar. Porque ele prosperou? Porque ele confiou em Deus. O segredo da prosperidade em todas as áreas da vida é a confiança plena e deixar Deus agir, em vez de eu colocar a mão, Ele fazer a sua vontade. Aleluia. E lá no deserto Deus faz outra promessa para ele, olha para cima. Você consegue contar essas estrelas? Abraão, certamente que não, Deus. E olha aí essas areias da praia, você consegue contar? Também não. Então assim será a tua posteridade. Ninguém vai contar, ninguém vai conseguir decifrar de onde vieram esse povo, mas vão saber que o Deus de Abraão fez todas as coisas. Aleluia. Quantos estão entendendo da glória a Deus? É confiança.
é acreditar no chamado, é saber que Deus, Ele pode fazer todas as coisas, é saber que Ele está no controle de tudo. O mal dessa geração é que ele entrega o controle na mão de Deus. Ai não, presta aqui um pouquinho, faltou fazer isso. Aí vai lá e faz, e se arrebenta. Aí na hora que se arrebenta, ele volta novamente. Toma, Deus, está nas tuas mãos. Deus está demorando, deixa eu dar um jeitinho aqui. Deus não tarda, Ele chega no momento certo, na hora certa, naquilo que Ele acha de melhor para a tua vida. Não tente dar um jeitinho para Deus. É por isso que a gente se arrebenta, porque a gente pensa que está demorando. Não, Ele está caprichando na minha e na tua vida. Ele não demora, Ele chega na hora certa, no momento certo, para que o nome dEle venha a ser glorificado e exaltado. Aleluia. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. O profeta Zacarias escreve uma visão que ele teve, quando Deus assim o acorda no seu sono, e ele acorda assustado, e ele tem uma visão de um candelabro aceso, e ele não entende nada, e ele fala com Deus: Deus, o que é isso? E Deus explica para ele, e fala para ele: Zacarias, fala para Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Não, você não entendeu. Ele fala: não é por força e nem por violência, mas é através do Espírito Santo de Deus. Não é por condições humanas, mas é através do milagre, do poder de Deus que vai acontecer na tua vida. Não é poderio militar, não é o político, não é A, B ou C, não, é Deus que vai fazer prosperar a tua vida. E prosperidade, quando se fala de prosperidade, não é só dinheiro, não. É você ter uma vida conjugal próspera, é você ter uma saúde próspera, é você ter um casamento próspero, é você ter uma família próspera, é você ter um trabalho próspero, é você ter um cargo próspero, é você ter uma igreja próspera na presença de Deus. Isso é prosperidade, é o macro, é num todo. Vocês estão entendendo? Da glória a Deus. Aleluia. Não é por força, não é por violência, não é na marra, não é empurrando, mas é através da oração, é através da confiança, é através de crer em Deus dia após dia, um passo de cada vez, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É crer em Deus. Aleluia. João escreve no capítulo 14, verso de número 6, o que Jesus ele instrui os seus discípulos e todos aqueles que estão ao seu redor. Jesus ele vai falar: olha, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim seguir um caminho, presbítero Ivandro, só existe duas situações para me seguir por um caminho. Primeiro, ou eu sigo esse caminho pela fé, ou eu sigo esse caminho, presbítero Paulo, pela confiança. Ou é fé, ou é confiança. Pastor, não entendi. Vou desenhar. Quando você vai viajar, hoje nós temos o GPS, né? Hoje nós temos lá, você coloca o endereço que você quer seguir, ele vai traçar uma rota
E você vai. Você nunca foi por aquele caminho, mas o GPS está indicando: siga por isso, siga por aqui, siga por esse caminho. Isso é fé. Eu acredito que vai dar certo. Isso é fé, porque é o fundamento daquilo que eu espero. Eu espero o quê? Chegar num caminho. Mas eu tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção que eu vou chegar. Só que eu não estou vendo o caminho. Eu não sei o final. Mas eu acredito. Jesus, ele falou: olha, eu sou o caminho. Então creia, tenha fé e siga esse caminho. Siga esse caminho pela fé, que lá do outro lado você vai alcançar a coroa da justiça. Segundo, é a confiança. A confiança do que? É quando eu não mais preciso do GPS, porque eu já sei o caminho. Agora eu confio nesse caminho, e eu sei que eu vou chegar até o outro lado desse caminho, mesmo sem indicação de ninguém, porque eu já conheço, eu já tenho experiência. Então eu vou trilhar nesse caminho até o final. Ou é fé ou é confiança. Ou nós acreditamos ou não nesse caminho. É o que Jesus ele tem para mim e para você nesses últimos dias. Confiança total e plena nele, nos caminhos dele, na palavra dele. E aí nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que nós precisamos ser. E que a partir de agora você venha ter uma nova visão sobre confiar, sobre fé, sobre andar não por vista, mas pela fé. Andar por aquilo que você não está vendo, mas você acredita de que Deus ele vai fazer tudo certo na hora certa, no momento que ele achar propício para a minha e para a tua vida. Basta acreditarmos, basta confiarmos, basta esperarmos nele, totalmente nele. Quantos estão acreditando nisso? Dá um glória a Deus. Isso é fé. Isso é confiança. Para encerrar, Davi ele escreve a canção mais uma vez, dizendo no verso 8: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos de pé. Você está de pé, porque o braço forte do Senhor é quem te sustenta. O braço forte do Senhor é que te mantém de pé. Em meio a tantas situações, Ele te mantém de pé. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz. Se você chegou aonde você chegou, é porque Ele te sustentou com o braço forte. Ele te fez você repousar em pastos verdejantes, em meio às lutas e dificuldades. Ele está na tua vida. O problema da geração de hoje é que essa geração não quer passar por lutas, não quer passar por dificuldades. Acham que são a última, como diz o ditado, bolachinha do pacote, o último refrigerante geladinho no deserto. Mas não é. Se Jesus sofreu, nós vamos sofrer. Mas a diferença é: sofrer com Cristo é vitória, é bênção. Sofrer sem Cristo é derrota na certa. Então, se é para sofrer, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, que no momento certo Ele abre uma porta de escape para a minha e para a tua vida. Creia. Pastor, mas está difícil, o senhor não conhece a minha vida, está difícil, está tão difícil. Se nós folhearmos a Bíblia, nós vamos ver o que é difícil. Se nós formos olhar para os missionários que tentam entrar lá na janela 1040 nos países muçulmanos, aí você vai ver o que é difícil.
Difícil é lá no continente africano pregar Jesus para tantos e tantos feiticeiros. Isso é difícil. Difícil é isso. E a nossa vida como está? Nós temos uma casa, nós temos família, temos filhos, estamos com saúde, estamos trabalhando, nós temos tudo de Deus. Tudo de Deus. E ainda reclamamos. Semana passada, um colaborador nosso veio conversar comigo, contando um testemunho dele. Ele é de outra denominação, dos primos, dos nossos primos, diz eles, né? Mas nós consideramos como os irmãos também em Cristo, é uma bênção ele. E ele contando para mim uma experiência que ele teve com Deus de 2023 e agora para 2024. E mal sabia ele que o testemunho dele estava me edificando. Eu falei, olha só que benção, Deus usando o irmãozinho. Falando, pastor, ele não chama de pastor, mas fala, Alex, chefe, posso contar um testemunho aqui? Eu falei, pode, só eu e ele, deixa Deus te usar. E ele falando que ele questionava muito a Deus, que ele queria ser rico. Deus, eu quero ser rico, eu quero ter condições para ajudar tanta gente. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. Por que eu não sou rico? Por que eu tenho que trabalhar desse jeito? E eu falei, misericórdia, irmão, não é assim. Para que você quer ser rico? Você já não tem uma família? Ele falou, tenho uma família, tenho meus filhos. Você já não tem um seu lar abençoado? Eu falei, tenho também. E para que você quer ser rico desse jeito? Para quê? Eu vou te contar uma coisa. Sabe por que Deus não dá do jeito que você quer? Porque Ele sabe que se Ele te der, você vai desviar, você não vai servir a Deus. Ele estalou os olhos desse tamanho e falou, eu não pensei nisso ainda. Falei, pois é? Será que Deus ainda não te fez tão próspero como você quer? Será que você vai servir a Deus? Por quê? Faz a conta comigo. Se você tiver 1 milhão na sua conta, você já não vai morar mais na sua casa, certo? Não vou. Se você tiver 1 milhão na sua conta, você não vai mais poder andar sozinho. Você vai ter que ter alguns seguranças do seu lado. É ou não é? É verdade, porque eu estou milionário. Pois é. Primeiro, você já não vai ter sossego. Segundo, você vai ter que se blindar e não vai poder falar com muitas pessoas. Você não vai ter mais a liberdade de ir no mercado, de ir num shopping. Você não vai ter essa liberdade. Será que é isso que Deus quer para a tua vida? Ele falou, eu não pensei nisso antes. Então glorifique a Deus no pouco que você tem, porque é no pouco que Deus faz transformar muito, e o nome do Senhor vai glorificando o teu nome. Mas ele falou, mas seria bom a gente ter. Eu falei, seria, mas não temos. E vamos glorificando a si mesmo. E ali nós conversamos vários momentos ali. E Deus usando a vida dele falou comigo, e eu falando com ele, e Deus falando com a gente. E foi tão gostoso a troca de experiência. E aí ele falou, mas chefe, eu tive outra revelação esses dias na palavra. Deus usou o servo e falou que da onde menos eu esperava, a minha casa seria abençoada. Até esses dias ele morava numa casa que não pertencia a ele, de outra pessoa. E ele tinha dado entrada em alguns papéis para conquistar um apartamento. Olha aí, pega a visão aí, que eu nem sei porque eu estou falando isso, mas... E ele deu a entrada e falou, chefe, eu não tenho dinheiro, não tinha nada, o meu nome estava sujo, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu dei entrada nos papéis. Passou uma semana, o corretor me chamou, falou, vem aqui que eu preciso falar com você. Falei, mas eu estou no trabalho. Falei, não, eu te espero até as 7:30 da noite. E ele foi correndo para saber o que tinha acontecido. E aí ele falou, chefe, ele olhou para mim e falou assim, olha, parabéns, os documentos foram aprovados e o apartamento vai ser seu. Ele olhou para ele e falou, mas como você não tem dinheiro? Eu falei para ele, você está vendo? Quando eu deixo de preocupar com as condições financeiras, com aquilo que está ao meu redor, e começo a olhar para Deus, Ele faz o impossível na nossa vida.
E ele começou a entender, falou: é exatamente isso que o senhor está falando comigo, é o que aconteceu uma semana passada. Falei: está vendo? Cabeçudo, presta atenção e adore o nome do Senhor. É a confiança, não em condições que os nossos olhos estão vendo. Talvez, pastor, meu nome não está lá aquelas coisas, mas eu acredito que Deus vai me dar um caminho de escape. Pastor, a minha situação não está favorável, mas Deus vai dar estratégia para você, ainda em sonho, ainda em visão, ainda em revelação, mas você vai sair dessa situação para glorificar o nome do Senhor. Se você acredita, aplauda bem forte o nome do nosso Deus. E ele saiu todo faceiro, me agradecendo pela trocas de experiências com Deus, e ele saiu abençoado em nome do Senhor Jesus. Confiança. Não confiar naquilo que a gente pode fazer, no seu trabalho, esperando promoção, esperando ganhar, cair do céu, e o que caiu do céu não prestou. Confiar em Deus, na palavra do Senhor, naquilo que sai de cima do altar para a tua vida. Acredita, confia. Não aconteceu hoje, mas você não vai parar, porque você vai acreditar que vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, você continua mais uma vez, e vai até mais uma semana, 15 dias, um mês, um ano, não interessa. O que interessa é que você é persistente na presença de Deus.